Bom, você estava me contando do Fernando de Magalhães. Vamos lá, desculpa. Não, tranquilo. Aí a gente fez a viagem de Fernando de Magalhães, refez a rota de Fernando de Magalhães, né, passando pelas Filipinas e tudo mais, depois até a África do Sul, Brasil. Aí fez a terceira volta ao mundo, que foi a Expedição Oriente, que aí eu já fiz só partes dela, mas o barco saiu do Brasil, aí desceu até a Antártica, depois subiu os canais chilenos e aí cruzou todo o Pacífico, foi até a China, subiu Japão, China, desceu no Sudeste Asiático, Indonésia, África do Sul, Brasil. Qual que era a intenção dessa? O que vocês queriam fazer com essa? Existia uma teoria de que os chineses deram a volta ao mundo antes dos europeus. Dos europeus, dos portugueses ou espanhóis, isso tem debates até hoje. Que os espanhóis que financiaram, mas um português chegou primeiro. Isso. E a gente acreditou que poderia ser verdade, porque já comprovaram que os chineses chegaram antes dos portugueses ao sul da África. Que os portugueses até hoje falam que foram eles, mas não foram os chineses. Foram os chineses. Comprovado já. E aí a gente foi refazer essa suposta rota para tentar achar alguma evidência. Só que é muito difícil, porque os chineses nunca foram um povo de conquistar terras. Né? Eles sempre foram de ir para lugares e montar bases para troca, né? Para fazer comércio. E não para invadir e dominar terras. Então, e tudo era muito baseado em madeira na época. Então, evidências que ficariam... É muito difícil, né? Difícil. Por causa disso. Mas tem uma coisa que sempre mexeu conosco, que Magalhães, isso surgiu durante a Magalhães, a volta ao mundo anterior. Magalhães tinha certeza que existia um caminho no sul da América do Sul. Tanto é que ele descia todo o rio na América aqui do Sul procurando essa passagem. E ele viveu um motim, um inverno. Ele tinha essa certeza. Naquela época, para ter essa certeza, ele devia ter visto algum mapa. Então, ele não tirou, não é que ele tirou da cabeça. Provavelmente ele teve alguma referência anterior, né? Teve. E eu acho porque o Magalhães já tinha estado na Ásia pelo caminho dos portugueses. Então é bem possível que em algum momento nessa ida para a Ásia ele tenha visto esses mapas chineses mostrando uma passagem na América do Sul. Que incrível, hein? E aí, hoje, leva-se o nome dele, o Estreito de Magalhães, que ele descobriu, ele só não sabia o tamanho do Pacífico. E daí ele se deu mal no Pacífico, porque ele achou que o Pacífico era... Uma continuação ali só. Pequenininho, né? E era gigante. Então, mas por isso que a gente fez a viagem, para tentar. E agora nós estamos na 4ª expedição, que não é tanto só uma volta ao mundo, mas é uma viagem de propósito, né, com a Voz dos Oceanos, para a gente tentar alertar e, na verdade, buscar soluções para os oceanos que estão hoje sendo dominados pelo plástico. Pelo plástico. Ô, David, você, obviamente, vocês, né, nessas expedições, passaram novamente por alguns destinos, você até citou alguns, anos depois. Sim. Que tipo de transformação você percebeu? No oceano, o que você percebeu? E foi isso que a gente fez, a gente pegou e aquele momento marcou tanto que a gente começou, dali para frente, notar um crescimento assim, assustador de plástico nos oceanos. E aí a gente teve o segundo momento mais forte, que foi na 3ª volta ao mundo, em uma ilha chamada West Faiu, que é uma ilha próxima ali a Papua Nova Guiné, na frente do Sudeste Asiático, mas não habitada, que em 150 metros de praia tiramos 30 sacos de lixo, de garrafa PET, embalagens e tudo mais. Fizemos um vídeo, postamos na rede social da vez, que era o Facebook, viralizou, deu 3 milhões de views, 150 mil compartilhamentos, e uma pergunta: o que vocês vão fazer sobre isso? O que vocês, como família, chamam, como uma voz que vocês têm, o que vocês podem fazer para ajudar? E aí foi muito bacana, porque em 2016, no final de 2016, quando voltou a última expedição, nós sentamos como família, como grupo, e eu e meu irmão já estávamos muito nessa pegada de o que a gente vai dar de volta, que é muito legal fazer as aventuras, mas a gente tem um propósito maior que isso, né, que a gente possa contribuir de uma maneira com muita humildade, mas, sabe, com uma força. A gente falou assim, vamos criar algo que a gente possa mudar a realidade dos oceanos, começando pelo plástico. Vamos falar de vários temas, mas começando pelo plástico é o que a gente já está vendo, que já está uma mudança, sim, nos últimos 15 anos, é gritante, impressionante, né? Impressionante. E aí juntamos um grupo de pensadores, junto com a família, aí eu estou falando pessoas cientistas, pessoas ligadas ao meio ambiente, advogados, pessoas de marketing, para criar um projeto que não fosse mais uma repetição do que o WWF faz, o Greenpeace faz, Sea Shepherd, essas entidades incríveis, mas que fosse algo brasileiro para o mundo, né? E que a gente focasse muito mais na solução do que só do problema. Vamos falar do problema, com certeza, mas vamos falar de solução. O que está sendo feito ao redor do mundo que pode ser compartilhado? E foi aí que criou a Voz dos Oceanos. Aí veio uma pandemia no meio do caminho. Nossa. Que todo mundo fala assim, David, você é louco agora, vai montar um projeto desse no meio de uma pandemia. Eu falo assim, não, acho que a gente tem que montar, botar ele para o mundo e
acreditar que isso vai ser importante para o mundo, porque eu acho que as pessoas vão estar até mais sensíveis após uma pandemia de entender as fragilidades do nosso planeta. E dito e feito. Sem Aí a dúvida. gente, né, conseguiu os primeiros patrocinadores e começou a Voz dos Oceanos há 2 anos e meio quase atrás. E ela nasceu e em 2 anos e meio a gente fez muita coisa. O bacana, depois eu convido as pessoas para ir no site da Voz dos Oceanos, verem o que a gente já conseguiu conquistar em 2 anos e meio, principalmente de transformação. Não só de impacto, não só de awareness, mas o que realmente mudou. Que E a gente está maravilhoso. impactando 50 milhões de pessoas por mês.